Bom dia, queridas amigas. Que a graça do Senhor nosso Jesus Cristo possa estar presente na vida de vocês e de toda a sua família, né? Hoje, então, nós vamos fazer o nosso último estudo, né? Sobre o fruto do amor e as suas virtudes. Chegamos na última virtude, que é o domínio próprio. Que Deus e o Espírito Santo nos ajude mesmo a produzir esses frutos e viver dia a dia esse fruto, né? Então, essa série foi muito boa, né? Está sendo e foi muito importante nesses tempos de pandemia, porque nós precisávamos nos fortalecer para que, quando tudo isso passar, a gente possa evitar de que no final estejamos juntando cacos, né? Que a gente possa fazer segundo a vontade de Deus e ter uma vida realmente com uma colheita de acordo com a sua vontade. Então, hoje nós vamos terminar esse estudo, essa série, né, de vida frutífera, saudável e frutífera, sobre a colheita abundante da vida de quem planta domínio próprio. Então, Gálatas 22 a 25, que é o texto que a gente tem estudado, tem servido de base para nós até agora, eu gostaria de ler para finalizar, né? E que a gente ficasse bem marcado em nossas mentes. A palavra de Deus, na linguagem de hoje, diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Ele nos deu a vida e controle a nossa vida. Então, o fruto do Espírito é o amor e todas as suas virtudes que nós já estudamos, né? Então, precisamos cuidar das nossas sementes e se nós percebemos que elas não estão sendo boas, nós precisamos mudar, tomar cuidado, plantar sementes que gerem frutos de acordo com a vontade de Deus, frutos do Espírito. Então, sempre lembrando, né, o fruto do Espírito é uma obra de Deus dentro de nós. Sozinho, nós não conseguimos, por nossa própria vontade e força, nós não conseguimos produzi-lo sempre. Precisamos do Espírito Santo estar nos ajudando. Então, no original na Bíblia, domínio próprio quer dizer também temperança, né? Pessoa temperada, né? Que domina sua forma de viver, de falar e de agir. Pitágoras dizia: não é livre aquele que não tem domínio próprio. Não é livre aquele que não tem domínio próprio. É possível ter esta virtude, apesar de que no mundo que vivemos, mas ela não tem nada a ver com o traço de personalidade, como nós já falamos das outras também. O domínio próprio tem que estar onde nós colocarmos o nosso pé, onde quer que seja que nós estivermos. Uma vida sem domínio próprio fica à deriva e pode ferir alguém a qualquer momento. Domínio próprio, que na Bíblia chama encrateia, né, no original, é um poder de dentro, que vem de dentro. Não é fruto de disciplina, ou yoga, ou até ter algum domínio sobre a sua personalidade, sobre o temperamento. Mas ele só é possível pelo fruto do Espírito, por crer e receber o poder de Deus, né? Porque mesmo aqueles que têm um temperamento mais tranquilo, tem momentos que ele também pode ferir as pessoas se não tiver domínio próprio. E no dicionário, domínio próprio significa controlar, saber controlar emoções com atitudes. Mas cremos que esse poder só vem do Espírito Santo mesmo. Se o nosso corpo não estiver sob o domínio do Espírito Santo, não sabemos como vamos agir e falar, pois o corpo reage, né? Toda vez que a gente é agredido, a adrenalina vem
e isso nos faz reagir. Se o Espírito não controlar realmente a nossa mente, nós vamos reagir e provavelmente nos arrependermos daquilo que falamos, né? De como falamos. Atualmente, né, nesses tempos atuais, né, nessa mídia, na internet, existe muito excesso de pressões. Por isso, precisamos manifestar esse fruto do domínio próprio. Então, às vezes, a gente lê uma notícia, logo vem aquela vontade de compartilhar, de responder, mas nós precisamos ter domínio próprio, porque nem sempre nós vamos colher bons frutos se nós agirmos pela nossa própria vontade. Em 2 Pedro vai ser o texto básico que nós vamos estudar sobre domínio próprio, né? Desculpa, eu estou tirando o celular do Paulo que estava me atrapalhando aqui. Então, o texto, 2 Pedro 1, de 3 a 8. É o texto que nós vamos ficar e vamos analisar os versículos. Mas diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem ao conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio junte a perseverança, e a perseverança à devoção a Deus. A essa devoção junte a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Precisamos manifestar, né, o domínio próprio para a nossa própria proteção e também para os que estão ao nosso redor, e principalmente pelo nosso testemunho no mundo. Precisamos ter essa virtude para poder que o Espírito Santo possa agir no nosso falar, no nosso jeito de posicionar, de expressar, e que nós possamos, através disso, mostrar conhecimento, ou seja, sabedoria, como diz o texto, né? Precisamos controlar todo o nosso corpo, o que nós ouvimos, o que falamos, o que nós vemos, e onde coloco os meus pés, a minha sexualidade e a minha vida. A gente tem que ter cuidado realmente para que a gente não tropece e não venha produzir esses frutos. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Na linguagem atual, na linguagem tradicional, diz assim: todas as coisas me são lícitas, né, que eu posso fazer, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo é muito sábio, né, quando nos orienta nesse texto. Pessoas doentes emocionalmente têm tomado decisões erradas. Nós vemos isso a todo momento, na TV, na internet, né? Não podemos tomar decisões olhando para o passado, para as feridas, porque assim a gente não caminha em direção à cura. Então, cuidado com as feridas, perdão, para que a gente possa caminhar, né? O pastor diz, a gente não tropeça em montanhas, né? Em problemas grandes. A gente tropeça em pequenas pedras no caminho. Então, não deixe de transformar numa montanha, né? Nessas pedras. Logo que aparecerem os problemas pequenos, converse, mostre os seus sentimentos, faça negociações,
desde as pequenas coisas, para que elas não se tornem grandes e possam desviar do nosso objetivo. Então, o que faz o domínio próprio? Se a gente vê lá na palavra de Deus, né, na Bíblia, algumas pessoas que não tinham domínio próprio na Bíblia. Por exemplo, Eva, né, que acabou pecando, Caim, que matou seu irmão, Davi, que também pecou, Salomão, Ananias e Safira, todos esses sofreram consequências da sua falta de domínio próprio. Deus tinha grandes planos para eles, mas eles caíram e não souberam aproveitar. Provérbios 25, 28 diz: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. É mais ou menos parecido, né, com o que Pitágoras diz, né? Não é livre aquele que não tem domínio próprio. Mas tem pessoas na Bíblia que foram exemplos para nós sobre o domínio próprio. José, né, com tudo aquilo que ele viveu, sofreu. Daniel também. Jesus, que passou por tantas tentações e sobreviveu. E Paulo, nossa, Paulo, a gente lendo as cartas dele, o quanto ele sofreu e quanto ele teve que ter domínio próprio. Então, nós precisamos pensar como nós vamos ser. Será que nós vamos ser como José, Daniel, Jesus e Paulo? E termos domínio próprio? A escolha é nossa. Mas como alcançar domínio próprio? Domínio próprio começa com uma vida nova em Cristo. Ter mais de Cristo, ser mais no Espírito Santo e não por esforço, e sim por fé, né? Por exemplo, uma pessoa que já é assim, que ela já tem uma nova vida em Cristo, ela não vai prejudicar a natureza, porque ela já tem consciência de antemão que Deus criou tudo para o prazer e benefício do homem. Então, ela já nem precisa de lei para fazer isso, né? Mas não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Pessoas que parecem boas podem sugar os seus bons costumes. Então, não se engane. Isso está em 1 Coríntios 15, 33. As más companhias estragam os bons costumes. 4 princípios para a gente concluir esse estudo que vão nos ajudar a ter uma colheita abundante de domínio próprio. Primeiro, tenha certeza da sua nova vida com Cristo. Lá aquele texto de Pedro que nós lemos como base, pegando o 3, diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para vivermos uma vida que agrada a Ele por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Nós precisamos ter certeza dessa nova vida com Cristo, ter certeza da nossa salvação e realmente aceitar isso e assumir isso, né? Segundo, viva ativamente sua nova natureza divina na terra. Está lá nesse 2 Pedro 1,4, que diz: desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Nós precisamos ter Jesus, o Espírito Santo, porque é Ele que gera amor e é Ele que gera as virtudes. Nós somos uma obra da criação e temos certeza da vida eterna, e essa vida eterna começa aqui na terra, por isso que nós precisamos produzir essas virtudes. Terceiro, acrescente diariamente escolhas de cura na sua vida. Em 2 Pedro, ainda nesse mesmo texto, de 5 a 7, diz isso: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar bondade à fé que vocês têm. Bondade junte ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio junte a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção junte a amizade cristã, e a amizade cristã
junte o amor. Um dia de cada vez. Vamos vencendo cada dia, orando, pedindo o controle, a presença de Deus na nossa vida. Buscar as coisas do lado alto. Lembre que quando nós buscamos as coisas lá do alto, todas as coisas vão ser acrescentadas. Paulo diz isso. Então, conhecimento da palavra de Deus gera domínio próprio. Vida controlada pelo Espírito Santo gera temperamento controlado. Todos os dias, com o marido, com o pai, com a esposa, com o pai, com empregados, com os patrões. Então, eu não posso falar tudo que eu gostaria, mesmo com razão. Não posso falar aquilo que a pessoa que nos ofendeu, humanamente merecia ouvir, pois em vez de ajudar, posso matar. Precisamos ter disciplina, controle, domínio. Até verdade precisa ser dita em amor. A palavra de Deus diz sempre isso. E ele fala assim, água demais mata a planta, né? E verdade demais se dita na hora errada, que a pessoa não está preparada, ela vai rejeitar e não vai valer de nada, não vai ajudar, pode até matar. E quarto e último, seja responsável pelas colheitas de sua escolha de vida. Em 1 Pedro 1,8, o último versículo desse texto diz assim, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não seja inoperante, não seja improdutivo. Você quer dar resultado e dar muitos frutos. Quer seja você estudante, quer seja você empresário, quer seja você profissional líder. Que Deus possa te ajudar a ter esse domínio próprio. Não terceirize, não culpe os outros. Você não é vítima, mas protagonista. Pare de colocar a culpa nos outros. A responsabilidade do domínio próprio é nossa. É uma questão de maturidade, é uma questão de escolha. Então, as virtudes nos impedirão de que nós nos transformemos em inoperantes e improdutivos. 2 textos que eu creio que nós podemos terminar esse estudo. Em 1 Tessalonicenses 4,4 diz que cada um saiba viver como a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu próximo, de um modo que agrade a Deus com respeito. E Gálatas 6,4 diz que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros. Aplique o domínio próprio. Não tenha medo. Nós temos escolha. Nós temos poder de escolher, porque o Senhor está conosco. Que Deus possa guardar as nossas vidas, os nossos corações e mente. Vamos orar? Senhor Jesus, muito, muito obrigado por esse estudo, pela Tua presença nas nossas vidas, pela Tua palavra, pelo Teu conhecimento da Tua palavra, pela presença do Espírito Santo que nos ajuda, Senhor, a produzir frutos de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor possa estar sempre conosco e que possamos produzir esses frutos para o nosso bem, para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que nos servem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo bem grande para vocês e até o próximo estudo.